22, que ele participa agora e participa no próximo bloco também. Dá tempo de responder os seus questionamentos. E eu começo falando disso, não consigo mais me olhar no espelho, apareceram algumas coisas no meu rosto que não estão me agradando, minha maquiagem não fica mais bonita, não consigo mais ficar sem usar o filtro do Instagram. E agora, qual a solução? O que fazer? Quem vai responder tudo isso pra gente a partir de agora é o doutor Tiago Bodanese, que está aqui ao vivo. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Tudo bom, Flávia? Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Doutor, quando a gente fala de rosto, né, qual que é o procedimento indicado? Então, Flávia, excelente pergunta, porque depende muito do que o paciente deseja e depende também, Flávia, qual o problema do paciente. A gente avalia num geral, começa pela idade, pela queixa, pelas situações de queda, porque infelizmente todas as estruturas da face, Flávia, vão cair com o tempo. Infelizmente. Faz parte, né, doutor? Faz parte. Mas não desanima, porque tem solução sim. Tem como você ficar mais bonita sem precisar ficar usando filtro, sem precisar ficar usando tanta maquiagem. Você pode sim ficar mais bonita e bonito. Os homens também, né? E quando a gente fala do facelifting, como é esse procedimento e quando que ele pode ser feito? Então, o facelifting, ele é uma cirurgia que aqui no Brasil a gente chama de ritidoplastia, que nada mais é do que você reposicionar os tecidos da face. Nós dividimos em 3 partes, o terço superior, o terço médio e o terço inferior. Dependendo muito cada paciente, tem um terço mais caído do que o outro. Por exemplo, uma grande queixa nos pacientes de mais idade geralmente é o pescoço. Então a gente faz uma cirurgia para tracionar, Flávia, os tecidos internos e remover o excesso de pele através de uma pequena incisão aqui em volta da orelha. Veja, essa técnica mudou de um tempo para cá. Antigamente se usava mais puxar a pele, então ficava aquele aspecto mais repuxado. Artificial, vamos dizer assim. Exatamente. Isso é uma grande queixa dos pacientes. Doutor, eu vou ficar repuxada, vou ficar repuxado, né? Não, hoje a técnica mudou, a gente reposiciona os tecidos internos. Então é puxado mais a musculatura e através disso se tira um pouco de pele, mas o aspecto fica mais jovem e mais natural. Esse é o grande segredo de uma ritidoplastia, um facelifting bem feito. Você ficar mais jovem, mais bonita, de um aspecto natural, sem aquele repuxado, sem que as pessoas percebam que você fez uma cirurgia plástica. É aquela sensação assim que você ficou mais bonita de repente. E se você não contar, a pessoa não vai saber que você fez. As pessoas vão chegar, Flávia, você está mais bonita, o que você fez? Né? Entendi. E doutor, você falou da cicatriz, onde ela fica? Dependendo a técnica cirúrgica, geralmente a cicatriz a gente usa aqui em volta da orelha, né? Então começa aqui na frente da orelha e vem para trás da orelha. Às vezes se prolonga pelo cabelo ou até mesmo aqui. Mas isso depende muito da situação, depende do grau. Por exemplo, o paciente até 40 anos tem uma indicação, a cicatriz vai ficar menor, obviamente. Paciente acima de 60 anos, muitas vezes 70 anos, muitas vezes a cicatriz vai ter que ser um pouco maior pelo fato de ter mais pele caída. A não ser que você já tenha feito, sim, esse é o segredo e a grande dica, que você já tenha feito uma ritidoplastia nos seus 40, nos seus 50, depois, quem sabe, nos seus 60, você vai fazer um retoque. Segura aí que daqui a pouco a gente volta a conversar, mas antes, para o pessoal que já fica ansioso, quer conhecer mais do doutor, qual que é o seu Instagram para o pessoal já seguir, doutor? É Dr. Tiago sem H. Falando sobre plástica e saúde, né? Hoje a gente está com foco no rosto e o doutor Tiago Bodanese que está aqui para responder as suas perguntas também. Dá tempo ainda, pode mandar para a gente. Vamos à primeira? Recadinho da Tânia. Tenho 58 anos e estou com as maçãs do rosto bem flácidas. Qual o melhor procedimento? Ah, mandou foto, que querida. Legal, Tânia. Que bom. Então, ó, legal esse caso, até agradeço ela se expor, mostrar, porque a gente pode explicar melhor. O que acontece com a idade, geralmente depois dos 40, né, vem aquela crise dos 40, 50, acentua mais, é justamente essa maçã do rosto aqui, ó, que a gente chama de região malar, ela desceu. Consequentemente, a gente vê o bigode chinês aqui embaixo, né, esse sulco nasogeniano, ele também se acentuou bastante. Está formando aqui, lá embaixo, na altura da mandíbula, a gente vê o que chama de jaw, que é aquela bochechinha. Na verdade, o que está acontecendo, Flávia? Todo o tecido está caindo, porque a gente não tem no rosto
A gente não tem no rosto, como no restante do corpo, o osso ligado à pele diretamente. Então, no rosto, a pele está ligada no tecido frouxo, que a gente chama, ou seja, na musculatura. Então, isso cai mais rápido. Por isso que é mais visível, por isso que às vezes as pessoas ficam desanimadas, ficam mais depressivas, mas na verdade não é uma depressão, não chegou a ser uma depressão, é um desânimo porque você tem uma cabeça jovem, mas você começa a se olhar no espelho e começa a aparecer sinais de envelhecimento que não estão te agradando. E as pessoas olham para você e falam, você está cansada, você está bem, você está doente, você está triste. Você está triste. Você não está triste, mas acontece que o teu corpo está fazendo uma consequência dessas. E como resolver isso? A gente pode fazer tracionando, sim, essa região, reposicionando os tecidos através de um lifting ou mesmo de um mini lifting. Que às vezes, Flávia, quando você puxa essa pele para cima, consequentemente a gente tem que tratar essa região das pálpebras, que chama blefaroplastia, e avaliar a questão do pescoço, porque às vezes tem aquela gordurinha que a gente pode sim associar uma lipo de papada. Entendi, porque às vezes se fizer só um pouco aqui, o resultado não vai ser tão satisfatório. Por isso que precisa associar outras coisas, doutor? Em alguns casos, sim. A gente pode fazer um teste bem simples em casa. Olha assim, a diferença daquela ali. Você pode pegar e apertar a região do pescoço. Eu tenho medo quando o doutor falou a gente fazer os testes. Ai, meu Deus, se pegar, se tiver coisa sobrando é porque é alguma coisa? Se você sentir que tem uma bolinha de gordura, assim, um tecido mais gelatinoso, gorduroso, aqui, é que você tem um pouquinho de gordura e precisa limpar. Eu estava brincando com o doutor que hoje a gente ia falar da única cirurgia que eu não fiz ainda, porque todas as outras que a gente conversou aqui, barriga, silicone, tudo eu já fiz, lipo. Essa não fiz, mas já estou querendo. Não precisa fazer. A gente pode postergar essa cirurgia através de outros métodos não cirúrgicos. Ai, gostei. Que, por exemplo, tem hoje que voltou na moda, que isso já é antigo, tá, Flávia? Mas hoje voltou com uma tecnologia maior, que é o fio, o fio de sustentação. Que a gente, através de um pequeno furinho, consegue introduzir fios e tracionar. O doutor trouxe para mostrar, né? Mostra para o nosso público. Trouxe. Então, na verdade, aqui um exemplo, Flávia, ó, tá? Esse aqui chama um fio de PDO, é um fio temporário, não é mesmo que uma cirurgia, mas ele é um fio fininho que é introduzido no rosto, conforme a indicação é usado mais que um, e a hora que você traciona, esse fio, por exemplo, ele é espiculado, então ele abre umas garras que tracionam essa musculatura, reposicionando nos casos mais leves. Claro, Flávia, que nos casos mais avançados você precisa sim fazer uma cirurgia. Mas é muito bom isso porque posterga o teu facelifting e também faz com que você consiga manter um aspecto mais jovem, mais aparente, como eu mesmo posso dizer que eu tenho fio, né? Eu passei fio aqui há poucos dias, então você traciona isso, você pode passar e voltar a trabalhar, é um procedimento relativamente simples. Isso que eu ia simples. perguntar, faz no consultório os fios? Isso pode ser feito no consultório, sim. E o pós, doutor, do fio? O pós-fio é tranquilo, você pode ficar um pouquinho roxo aqui, eu estou um pouquinho roxo, um pouquinho inchado no início, mas depois isso vai se acomodando, nada impede você de trabalhar, de fazer as suas atividades. Pode incomodar um pouquinho, sim, principalmente na região que às vezes fica um nozinho aqui em cima, quando você vai deitar no travesseiro, às vezes incomoda, mas é Mas tranquilo. o incômodo da beleza passa batido. Ninguém reclama disso. Ninguém reclama, é beleza entrando. Tem mais o nosso público. A Cida, quero fazer preenchimento na testa, mas tenho muito medo de doer. Pode tirar essa dúvida? Eu acho que talvez ela esteja falando do Botox. Pode ser. Cida, o preenchimento na testa ele é bastante indicado quando você está franzindo e forma aqueles vincos na testa. Tem alguns vincos que se formam na testa, Flávia. Tem uns vincos nessa região, quando você franze, que formam nesse sentido horizontal. Tem aqui no meio, que a gente chama de glabela, que forma um vinco bem fundo, que às vezes dá aquele aspecto de bravo, né? Que realmente a gente pode usar o ácido hialurônico, é um dos preenchedores, que pode sim preencher essa região. Mas antes, como você bem falou, muitas vezes é indicado o Botox, sim, para diminuir esse movimento. Toxina botulínica, Toxina né? botulínica. Botox é uma marca, né? Eu sempre esqueço. A gente, que essa é um nome mais antigo, mas realmente a toxina botulínica, é importante frisar que ela pode ser usada, sim, em várias regiões do corpo e até mesmo a toxina botulínica, agora falando disso, pode ser usada para outras áreas, como para diminuir o suor, para diminuir a rugosidade da pele e até outras regiões do corpo. A nossa conversa é sempre muito boa, mas já terminou nosso tempo. Vamos repetir seu Instagram, porque o pessoal de casa que ficar com dúvida pode te chamar lá, né, doutor?
Flávia, meu Instagram é Dr. Thiago Bodanese, DR, Thiago sem H. Tá aparecendo Bodanese. na tela para vocês também. Já prepara o celular, tira uma foto, corre no Instagram e segue o doutor. Obrigada. Vocês podem mandar pergunta, a gente responde. Fico à disposição, agradeço muito o convite. É um prazer enorme estar aqui hoje e feliz aniversário para Navegantes, que hoje é aniversário, né? Isso mesmo. Obrigada, Isso aí, doutor. Tchau, tchau.